Oi, eu sou a juíza arbitral Melanie Oliveira. Estamos aqui hoje para entrevistar a nossa colega. E eu gostaria de começar perguntando quem é você? Ô, perguntinha boa, né? A pergunta é sempre maravilhosa, sempre, né? Melanie. Esses dias eu fiz uma palestra, né? Quando podia fazer palestra ao vivo, eu fiz uma palestra e uma das minhas perguntas era exatamente essa. Eu joguei no Google, quem é você? Por incrível que pareça, só aparecia uma música. Sério? Aí eu falei na palestra, gente, se nem o Google sabe quem é você, esquece. Só vai dar para você descobrir aí dentro mesmo. Bom, eu sou Soraya Mendonça. Sou contadora, formada em Ciências Contábeis, pós-graduada em Controladoria, em Coach Executivo, Master Coach. Adoro gente, adoro número. Eu era uma pessoa meio... Assim, eu gostava só de processos, números e cálculos e resultado. E aí eu entendi que por trás de números, resultados e cálculos existem pessoas. E aí fui me especializar, eu gosto muito de estudar, então aí eu fui me especializar, estudar um pouquinho mais sobre as pessoas para poder lidar melhor com elas através dos cálculos. Certo. Porque assim, quando eu digo, eu sou contadora, as pessoas normalmente abrem uma gaveta, me colocam lá dentro, colocam uma calculadora e o imposto de renda, e fecha. Fala em abril, a gente se fala. E aí eu falo, não, gente, eu sou grandona. Não me coloca dentro de uma gaveta que não cabe. Não me limite. Não me limite. Então, assim, a contabilidade é uma área que eu adoro, de paixão. Eu digo que eu nasci contadora e as outras coisas eu fui me especializando. Certo. E é uma coisa que as pessoas estão acostumadas a limitar sempre ao imposto de renda, a um cálculo, confundem muito a contadora com a matemática. Isso. Faz um cálculo, sai para almoçar, todo mundo junto olha para a contadora e fala quanto que dá para cada um. Então, hoje a gente vai bater um papo aqui e as pessoas vão entender que, assim como por trás das empresas existem pessoas, por trás dos contadores existem pessoas muito boas. E ótimos cérebros. Tem que ter. Nosso material de trabalho primordial, né? Nossa Exatamente. matéria-prima principal é o cérebro, realmente. Cérebro. Não tem como fazer um embromation, nem enrolation. Não, porque a gente lida muito com a lei. Apesar de não ser uma área do direito, qualquer coisa que a gente vai fazer relacionada à contabilidade, seja na esfera tributária, contábil ou trabalhista, a gente tem que se basear em lei. Exatamente. Então, não dá para enrolar, né? Não. Ou não é. Exatamente. Não, como as pessoas dizem, tem contador que você pergunta quanto é 2 mais 2 e ele te responde quanto você quer que dê. Isso daí é aquele antigo, o guarda-livros. Hoje em dia 2 mais 2 é 4. E você tem que vai ser ter exato. Tem que ser exato. E você vai apresentar para o governo que 2 mais 2 é 4. Então, é uma fiscalização, é um trabalho árduo, porque a gente faz a ponte, na verdade, assim, entre as empresas e o governo. E essa ponte, a gente tem que pegar tudo que o governo faz, aquela sopa de burocracia, e traduzir de uma forma entendível, simples, para levar para as empresas, para a gente poder cumprir com essas obrigações dentro da contabilidade e a empresa usar a contabilidade como uma ferramenta decisória. E com o evento da internet, muitos dados são cruzados. Nossa! Né? Então, não tem como você fazer embromation e nem dizer que 2 mais 2 é 5 ou 6 ou simplesmente 3. Não tem. Realmente, assim, a gente vive, acho que foi em 2007. Tudo se cruza. Em 2007, se não me engano, eu fui numa palestra que se chamava Big Brother Fiscal. E já estavam anunciando que seria dessa forma, porque já havia algumas informações que se cruzavam. Certo. Hoje a gente tem aí os SPEDs, que são as escriturações públicas digitais. Elas se conversam. Então, tem a fiscal, tem a contábil, tem a trabalhista, que é o e-social, que colocou muita gente de cabelo em pé aí. Uhum. Então, as informações se cruzam. E o governo fica lá sentadinho só esperando dar o play. Então, a gente tem que fazer. A contabilidade, que foi vista por muitos anos como, é o meu guarda-livro. O cara que me entrega um DARF. Hoje não é mais. Eu vi agora nas redes sociais, nessa fase da pandemia, muitas pessoas que trabalham com a parte de RH, né, se descabelando, porque são muitos decretos, né? Olha, saiu muitas mudanças. Em março, do dia 20 de março ao dia 20 de abril, em 30 dias, foram publicadas 26 medidas provisórias
tratando sobre pandemia e empresa, seja da parte fiscal, tributos, Certo. seja da parte trabalhista. Então foi loucura. A gente pirou, realmente foi um período que a gente trabalhou 24 horas sem parar para poder atender as demandas e trabalhar de uma forma que a gente pudesse levar a informação para o cliente e ele não tivesse como opção, eu sou comércio, fechei as portas, manda todo mundo embora. Não, nosso trabalho realmente foi ali de estar lado a lado com o cliente, apresentando opções para que ele não se desesperasse, para que ele não reagisse, mas para que ele agisse diante do que estava acontecendo. Então, aí na minha cabeça fica sempre uma pergunta. Vocês que são taxados como pessoas frias, porque são calculistas, como vocês se viram nesse momento, tendo que ser psicólogo, coaching e ainda fazer autoajuda, né? Porque acho que vocês tiveram que se surpreender e se superar. Olha, Mel, eu vou te falar uma coisa. A contabilidade, se ela não for humanizada, ela não é uma contabilidade. Ela é simplesmente um sistema que vai entregar relatórios. Então, a contabilidade tem que ser humanizada. E, gente, ciências contábeis se trata de uma ciência humana. As pessoas acham que é exatas. Mas não é, não. Nós somos de humanas. É porque a gente tem que ter um raciocínio lógico muito apurado para poder fazer os cálculos e tomar as decisões em tempos recorde, né? Porque tem que ser coisa rápida. E nesse momento eu acho que a gente trouxe muito mais esse nosso lado humano, realmente, de sentar e conversar com o cliente. Se ele tinha um fundo de reserva, a gente lá na Caleb Assessoria Empresarial, gente, entra aí para conhecer minha empresa nas redes sociais, a gente já faz um trabalho muito voltado na prevenção. Eu acho que isso, a contabilidade e o direito, a gente tem que mudar a cultura do brasileiro. O brasileiro tem essa cultura de, quando der problema eu resolvo. E não, a gente prefere trabalhar na forma preventiva. Então, na prevenção, você tem que ter um fundo de reserva, porque se acontecer alguma coisa, como que você vai pagar seus fornecedores? Se acontecer alguma coisa, o que você vai fazer com seus funcionários? Mandar todo mundo embora? Tem empresa que falou assim, eu quero mandar todo mundo embora. Tá, e seu fluxo de caixa? Você tem dinheiro em caixa para pagar a rescisão de todo mundo? Então, não é assim, você tem que sentar e bolar estratégias. Estratégias que envolvam, sim, cálculos, a frieza do cálculo, que vai te trazer o resultado exato, mas linkado e acompanhado com a quentura, sabe? A ternura do humano. Porque senão não fica. Não dá certo. Eu acho que esse foi o grande trabalho, a grande sacada que a gente teve na pandemia, realmente. E nós começamos a fazer reuniões online com os clientes, que a gente sempre tem reunião física, né, presencial, e não podia mais. Em um momento que o cliente falava, mas e o que eu faço? Então, a gente atendia telefonema 24 horas por dia. Foi um período realmente de estar lado a lado, sem estar presente, mas estar lado a lado, levando opções para que o cliente pudesse sair disso e falasse assim, olha, eu não quero tomar medidas drásticas. Eu quero fazer o que é melhor para a minha empresa. E o melhor para a empresa, gente, nunca é mandar todo mundo embora, fechar as portas. Ninguém abre uma empresa para fechar. Mesmo diante de uma pandemia, todo mundo abre para crescer. Então, a gente já vem trabalhando isso desde quando chega uma empresa na Caleb e fala, eu quero abrir uma empresa. Chega uma pessoa e fala, eu quero abrir uma empresa. Então, a gente já começa a traçar um planejamento estratégico para a empresa. Então, a gente pergunta o porquê, aonde, qual é o mercado, qual é o nicho, qual é a forma. Essa é a forma de uma contabilidade de trabalhar com diferencial. Ele não vai pegar os documentos, levar na junta comercial e fazer a abertura. Ele tem que já fazer um plano de negócio com o cliente antes de começar. Então, isso nos ajudou muito. A gente trabalhar dessa forma, já trabalhar antes da pandemia, nos ajudou a estar presente com o cliente, porque ele já contava com isso. Certo. Você acha que esse profissional de contabilidade mais frio, que simplesmente entrega papéis, pós-pandemia, ele sobrevive? Eu sou da premissa de que quem não evolui é extinto. Seja a espécie que for. O ser humano, os bichos, não evolui, é extinto. Porque em toda crise você precisa se reinventar, né? Sim, sim. E eu acho muito difícil para uma pessoa que tem uma formação assim mais fechada, que não tem essa presença, né? Eu me reinvento todos os dias porque eu nunca quero saber a idade que eu tenho, eu não quero saber das minhas perspectivas financeiras, eu não quero saber de nada disso. Eu gosto de estudar, gosto muito da juventude, né? Aí eu procuro sempre estar antenada com meus filhos. Eu devo muito esse meu poder de transformação aos meus filhos. Mas eu fico pensando assim muito nos profissionais de contabilidade, né? Que... Olha, a grande maioria já está sendo feita uma peneira. Certo.
a gente escuta muito nas redes sociais que a contabilidade é uma profissão que vai acabar. Eu dou risada quando eu escuto isso. Porque as pessoas falam, está automatizando. Gente, o processo está sendo automatizado. Exatamente. A gente só consegue falar com o governo através do sistema. Então, isso é automatizado. Mas se você não sabe a essência, se você não sabe a forma como aquilo foi feito, se você não sabe explicar, colocar um balanço, um DRE para o seu cliente e falar, olha, seu gargalo está aqui. No seu fluxo de caixa, você está com um enforcamento no dia 13. O que a gente pode fazer para melhorar? Isso daí sistema nenhum faz, porque ele não conversa. Ele apresenta os relatórios, mas ele não conversa, ele não tem essa parte humana. Então, assim, já foi feita uma peneira, muita gente que só trabalhava, tem muito contador que eu conheci, eu já estou há 20 anos na área, que eu conheci, que não conseguiu permanecer quando entrou a tecnologia, porque não se adaptava. Isso. A tecnologia foi algo que deu uma mexida na nossa profissão tremenda. Aqueles que se adaptaram à tecnologia, muitos se formam, a geração Y aí se formam e não querem conversar, não querem ter esse tete-a-tete, não querem conhecer o cliente. Você me manda o documento, eu te mando a resposta, está aqui o processo. Gente, isso daí funcionava. Funciona, até o cliente precisar conversar. Até ele precisar de você como pessoa. Você como profissional contábil, o que você me indica? Não você como o cara que me manda um relatório do sistema. Você precisa saber dar o suporte, né? Precisa. Eu acho que esse é o atendimento. Muito se fala em contabilidade online, contabilidade consultiva, e a gente trabalha dessa forma. A gente trabalha a contabilidade online, trabalha a contabilidade consultiva, mas acima disso a gente trabalha a contabilidade humanizada, porque a gente consegue unificar esses dois mundos. Todo profissional ele tem que se superar. E se eu se reinventar, né? As pessoas falam muito de se reinventar, e aí você fala, nossa, o que eu vou fazer? Eu sei lá, eu tinha uma pastelaria e agora eu vou virar médico? Não, gente, se reinventar é melhorar aquilo que você já faz de bom. Exatamente. Então, eu acredito nisso, né? A crise, ela sempre cria várias oportunidades. Muitas, né? muitas. Você tem que estar sempre atento. Eu acho que é para isso que ela vem, né? Para dar um chacoalhão. Exatamente. Agora, eu queria que você comentasse com a gente a diferença entre a contabilidade e a controladoria. Ai, né? que delícia. Isso eu gostaria que você... Porque a gente sempre confunde ou a gente junta tudo num pacote só. Na verdade, assim, a contabilidade, as pessoas confundem com tudo. Porque, às vezes, elas nos procuram assim, mas o meu IPVA veio muito alto esse ano. Gente, a gente não trata do IPVA. Mas a gente conversa, fala, olha, você pode entrar em contato com tal profissional, com fulano, com Beltrano, vai te ajudar nesse segmento. Então, é muito confuso em relação a isso, sabe? Certo. Agora, contabilidade, todo mundo acha que serve para tudo. Não, contabilidade é uma ferramenta que vai fazer a demonstração do seu resultado financeiro e patrimonial através da escrituração daquele período. Então, é onde se faz a escrituração de pagamentos, recebimentos, de compra de imóveis, venda de imóveis, de contabilização. É a contabilização, realmente, onde você pega tudo e apura, para saber se você teve um lucro ou um prejuízo, para saber onde é que está tendo gargalas, para saber o que você pode melhorar na empresa. Certo. Então, a contabilidade é uma ferramenta que traz condições de tomada de decisão. Eu vejo a contabilidade dessa forma. Muita gente, infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem uma cultura de que a pessoa tem muito medo do contador da empresa. Não entrega o extrato bancário, gente. Não, é impossível. Você que está me ouvindo, é impossível seu contador fazer a sua contabilidade se você não entregar o extrato bancário da sua empresa para ele. E não se preocupe, ele não vai aumentar a sua mensalidade pelo valor do extrato bancário. A gente tem esse tipo de problema. Tem. Então, assim, toma esse cuidado. A informação é a nossa ferramenta, gente. Se a gente não tiver informação, vai dar problema. E a controladoria é uma outra área que eu sou apaixonada. Assim, me encanta. E que, infelizmente, a gente tem um grande problema, um grande déficit de controladoria nas pequenas e médias empresas, que é o que forma mais de 90% do nosso capital aqui no Brasil. Então, assim, a controladoria ela é aquela que acompanha. Primeiro, ela traça estratégias, traça planos e faz o controle, como o próprio nome diz. Para verificar se o que foi traçado, se o que foi orçado, se o que foi planejado está sendo executado da forma que foi planejada. Uhum. E se está sendo executada, quais são os resultados que estão trazendo? Então, assim, por que a maioria das pequenas e médias empresas no Brasil não tem controladoria? Porque não tem planejamento.
Porque ela começa no planejamento. Certo. Então, é muito importante a controladoria, gente. Eu trabalho, nós lá na Caleb, é um projeto que a gente tem de implantar a controladoria nas pequenas e médias empresas, justamente para a gente poder ter essa ferramenta que é primordial. Nas grandes empresas, nas multinacionais, internacionalmente, é obrigatório, é um departamento obrigatório de se existir nas empresas. E a gente ainda não conhece. Eu acredito que a hora que a gente conhecer e souber utilizar, vai ser amor. Do mesmo jeito que eu amo, os empresários vão amar também. Você, construtora, quer validar o método construtivo que mais cresce no Brasil? A Argamassa Biomassa é um produto que segue as normas 15575 e 16590. Agora, sua obra vai ficar 40% mais barata, 4 vezes mais rápida. O produto segue todos os requisitos normativos e sua obra muito mais limpa. São mais de 4,5 milhões de metros quadrados construídos e estamos com uma política especial para você ser nosso parceiro. Quer saber mais? Clique ou entre em contato conosco. Eu gostaria que você me falasse, né, comentasse aqui conosco sobre as regras internacionais. Legal. A contabilidade é encantadora, né? Surgiu lá com o Luca Pacioli, um débito para todo débito existe um crédito, para todo crédito existe um débito. Só que as normas e leis, elas são regidas por países. Não existe um acordo internacional. E aí, o poderoso Estados Unidos, que é o poderoso, depois daquela fraude do SOX lá que teve um problemão, a crise econômica causada por conta daquela fraude, criou um modelo para ser seguido. Então, qualquer investidor dos Estados Unidos, qualquer investidor das Américas que vai para algum outro país, ele exige que a contabilidade seja feita de uma forma que ele entenda. Certo. Com base nisso, mais de 120 países já aderiram aos IFRS. Agora começa a sopa de letrinha. Traduz. São as normas internacionais de contabilidade. Então, criou-se as normas internacionais de contabilidade. Os Estados Unidos que começou regendo, porque é para se adequar às exigências deles como stakeholders, né, como investidores, e aí expandiu-se para os outros países. Não é obrigatório. Então, adere àquele país que quer. Entende-se que a intenção é que haja uma padronização. Então, aqui no Brasil, a gente trabalha em real. Nossa moeda é real. Existe uma forma para converter o resultado para dólar. Certo. Mas a forma de contabilizar é a mesma que se contabiliza nos Estados Unidos, que é a mesma que se contabiliza nesses 120 países que já adotaram as IFRS para poder fazer as escriturações contábeis. Então, hoje, a nossa contabilidade, aqui a do Brasil, ela segue essas normas internacionais, o que facilita muito para que os investidores venham até as nossas empresas, solicitem as documentações e saibam que aqueles resultados são os resultados que estão dando no Brasil, é o resultado que vai dar lá fora. É a mesma coisa. Claro que há conversão para moeda, certo, mas a forma de se chegar àquilo é a mesma. Não dá para dizer, você teve lucro lá no Brasil porque apurou alguma coisa diferente daqui dos Estados Unidos. Não, teve lucro aqui, vai ter que ter lucro lá. Então, essas são as normas internacionais que regem a contabilidade, que hoje ainda não existe um protocolo mundial, uma exigência para que todo mundo entre. Só que as empresas de todos os países, que pretendem fazer negócios com outros países, elas já aderem automaticamente. Aqui no Brasil já está obrigado, acho que foi em 2009, 2010, alguma coisa assim. Desde 2001 veio se trabalhando, até que entrou a obrigatoriedade. Falou, agora vocês têm que trabalhar. Houve um período de transição, que a gente ficou tudo doido, mas saímos dela. E no Brasil, para se trazer essa IFRS, que são as normas, transforma-se em CPCs. Então, cada CPC dita uma regra específica para um tipo de lançamento. E a gente está se adequando e está seguindo. Inclusive, existem a NGBT, para as pequenas e microempresas, que é forma diferenciada, porque a nossa Constituição diz que as pequenas e médias têm que ser diferenciadas das SAs, por exemplo, certo, das grandes empresas. E isso foi aceito dentro das IFRS, então existe também. Então, existe a norma que você tem que seguir mundial, se você quiser fazer negócio fora do Brasil. E existe a norma que você tem que seguir porque a legislação exige. Certo. E referente a essas regras internacionais, é preciso fazer tradução dos balanços e das análises financeiras? Sim, é necessário. Hoje é primordial que se tenha o inglês
e o espanhol também já está sendo exigido em muita coisa. Porque, assim, os números são os mesmos, mas tem as notas explicativas. Então, como é que você vai colocar uma nota explicativa para o investidor americano em português? Ele vai exigir que se tenha lá. Então, já é obrigado, sim, a fazer essa conversão. Da mesma forma que é obrigado a fazer a conversão monetária, que é transformar aí o real para o dólar ou para o país onde a empresa esteja fazendo essa transação. Agora vamos falar de cláusula de arbitragem. Entre matriz e filial de países diferentes. Você pode falar alguma coisa para nós sobre isso? Não. Agora eu vou ter que dar um... Eu não sei dizer, sinceramente eu não sei, porque eu acredito, eu não vou a fundo, agora eu vou falar no baixo do achismo mesmo. Certo. Eu acredito que é preciso analisar a legislação dos países envolvidos. Então, se for Brasil e Espanha, vai ser diferente de Brasil e Itália, que vai ser diferente de Brasil e Argentina. Então, aqui no Brasil, a legislação a gente sabe que é uma delícia, né? A burocracia é deliciosa. Que em outros lugares já não é. Em dezembro do ano passado, eu estive em Orlando exatamente estudando a internacionalização de negócios, para descobrir como é que eu fazia para levar negócios para os Estados Unidos, abrir filiais americanas no Brasil, fazer essa transição. E eu conheci um contador brasileiro lá, que já está lá há mais de 15 anos, e ele falou, você é contadora no Brasil? Eu falei, sou. Ele falou, então fica tranquila. Se você entende as normas tributárias brasileiras, aqui você não vai ter problema, porque tem muito apoio, tem muito incentivo, trabalha-se muito na cultura da confiança e não na cultura do ganho, do vou ganhar. Então, fique tranquila. Por isso que eu acho que essas normas de arbitragem também teria que verificar como é que funciona em cada localidade. Ok. E como consultora tributária, o uso da arbitragem para resolver problemas com diferentes esferas do governo, municipal, estadual, federal, acelera o processo, já que o fiscal deve comparecer uma vez proferida a sentença pelo juiz arbitral. Você sabe dizer alguma coisa sobre isso? Bom, como consultora tributária, o que a gente faz na consultoria tributária, no estudo tributário, é fazer um levantamento da legislação, verificar de que forma que aquela empresa pode tributar mais economicamente de forma lícita. Certo. Não sonegando, porque acontece isso, né? As pessoas falam, eu não quero pagar imposto. Cara, não existe. Eu falo para os meus clientes, fique feliz quando você tiver que pagar 1 milhão de imposto, porque significa que você está faturando muito. Porque nós vamos trabalhar, não vamos deixar você pagar 1 milhão de imposto da forma mais cara. Então, a gente vai fazer uma análise se pode ser simples nacional, se não pode ser simples nacional. Se o lucro real, muitas vezes as pessoas têm muito medo do lucro real, porque tem que ter a contabilidade zeradinha, redondinha, certinho. Só que muitas vezes ele vale muito a pena, sai muito mais em conta do que o simples nacional. E, como eu disse anteriormente, se tiver que apresentar o extrato, aí eles não querem. Então, a gente faz todo esse estudo tributário e apresenta. Olha, a legislação está dizendo que você pode tirar aqui o seu ICMS da base de cálculo do IPI, ou do PIS, do COFINS, para você poder fazer o cálculo ali, como é que faz. Ela diz que pode, mas aí tem que entrar o processo. Infelizmente, no processo, o contador ainda não tem autonomia. Então, vem um advogado tributário para poder fazer esse processo e dizer... Aí sim vai conversar com o juiz da Câmara e as esferas todas para verificar o que vale a pena. O estudo tributário ele é primordial para que a empresa tenha esse norte, sabe? Para que ela saiba que existe uma possibilidade de pagar-se menos imposto sem sonegar, da forma correta. Porque você vai pagar muito imposto? Vai. Que nosso sistema tributário é vergonhoso? É. Não é retornado para a gente? Eu escuto muito isso. Mas eu pago imposto para caramba e não tenho saúde, não tenho educação, não tenho nada. Eu sei. Eu também pago muito imposto, eu também não tenho saúde, não tenho educação, não tenho nada. Mas, assim, eu acredito que um erro não justifica o outro. Exatamente. Então, eu não vou sonegar porque o sistema tributário não funciona. Eu vou estudar qual é a forma que eu tenho para pagar menos imposto de forma lícita e dormindo. Eu acho que a tranquilidade da gente, o sono da gente, não tem dinheiro que pague. E também para que se tenha o direito de cobrar, né? Exato. Para se ter o direito de cobrar, você precisa estar certo. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, o estudo tributário ele é delicioso, porque você consegue enxergar as possibilidades para a empresa, apresentar para a empresa, gerar uma economia, e aí você fala assim, eu estou ganhando dinheiro. Sim, você está ganhando dinheiro, você está salvando seu dinheiro, né? Porque ele está deixando de ir para um lugar que não traria resultado, mas de forma lícita. De forma que você vai continuar dormindo, que se bater um fiscal na sua empresa, você pode apresentar toda a documentação sem ficar escondido. Porque a partir do momento que você mexe com o governo, ele vai atrás. Ele vai descobrir se você está certo.
Ele vai te fiscalizar. Então, esteja certo. Saiba como funciona a sua empresa. Não vai pela maioria, pela conversa de boteco. Mas ali no boteco eu estava conversando e falaram que a minha empresa vai pagar menos se estiver no Simples Nacional. Talvez. Não é certeza. Tudo depende, gente. Por isso que é importante se fazer o estudo tributário, a análise tributária. Que é uma outra coisa que a gente precisa de muita informação. Que aí a gente fala assim, vamos fazer. Beleza. Contratar aí a Caleb para fazer meu estudo tributário. Qual é a sua projeção de faturamento? Não sei não. Gente, se você não sabe qual é a sua projeção de faturamento, como é que eu vou saber qual é a projeção de tributo? Certo. Não tem como. Não tem como. Eu preciso. A gente tem que ter a melhor das hipóteses e a pior das hipóteses para a gente poder seguir. Beleza, na melhor das hipóteses, quantos funcionários você vai ter para poder cumprir esse faturamento? Então, é uma coisa de conversa e precisa trazer informação. Nós já pegamos alguns casos que a pessoa contratou o estudo tributário e falou assim, olha, o que eu tenho é isso, a informação do ano passado. Falei, tá, o próximo ano, como que você pretende ficar em relação ao ano passado? Não sei dizer. Falei, então, eu não posso fazer. Ou eu vou fazer o seu estudo tributário do que aconteceu e qual teria sido a melhor opção no ano passado, porque daí eu falo, você tributou aqui pelo lucro presumido. Se você tivesse tributado pelo lucro real, seria tal o valor. Então, dá para te apresentar, mas é de passado. Mas eu não consigo fazer uma projeção de futuro se você não me apresentar números, projeções. Aí é que eu falei, brasileiro não tem cultura de planejamento, gente. Apaixonou, casa. Casou. Não planeja nada. Não planeja. Tá calor, vamos pra praia. Exatamente. Tá pandemia, não pode ir pra praia, mas vai pra praia. Depois dá um jeito de pagar o cartão. Exatamente. E com empresa você não pode fazer isso. Em qualquer uma das esferas, você tem que fazer uma análise, fazer um planejamento, acompanhar, fazer o acompanhamento do planejamento. Também não pode ser promessa de ano novo, sabe? Fiz lá o planejamento dia 31 de dezembro e só vou olhar de novo dia 31 de dezembro. Exato. Não dá, tem que fazer o acompanhamento para você poder analisar os seus resultados. Nessa esfera, tanto a contabilidade, como a controladoria, como a consultoria tributária, elas são primordiais, porque elas te trazem informação. Eu preciso de informação para gerar esses relatórios, para gerar essa documentação, e com essa informação você consegue tomar as decisões. Você consegue dizer, opa, agora eu vou por esse caminho que é melhor. Tudo resumido no diálogo. Conversa, comunica, não dá para brigar, não dá para ficar sem se falar, não. Eu estava aqui pensando, uma pessoa jovem, bem-sucedida como você, super inteligente, super falante. Eu falo demais. Não, é bom que a pessoa se expresse, porque tem muitas dúvidas nesse ramo. Aí eu queria saber de você, como você lida com aquele cliente mais tradicional, mais antigo? Por exemplo, que ele fatura X, mas ele quer que você só declare Y. E você não tem como administrar todo o faturamento dele, porque ele vai vender sem nota, você não tem como. Então, na contabilidade isso é delicioso, porque na contabilidade a gente pega. A contabilidade faz a peneira. Se eu fizesse só o departamento fiscal, eu não pegaria, porque ele me mandaria a nota e eu iria apurar os impostos com base nas notas emitidas. Certo. A contabilidade, acho que esse é o medo do extrato. Ele me manda o extrato, daí eu falo, entrou 10 mil aqui, do que é? É de uma mercadoria que eu vendi. Referente qual nota? Foi sem nota. E, gente, eu não trabalho dessa forma. Como eu disse anteriormente, a minha paz, a minha tranquilidade, o meu sono não tem preço. Então, assim, o CRC hoje, ele obriga a gente a denunciar o cliente que faz isso. Eu também passo por isso como corretora de imóveis. Então, todo ano a gente tem que fazer tanto no CRC quanto na declaração COAF. De inocorrência, no meu caso. O COAF eu tenho aqui dia 31 de janeiro de todo ano ir lá e informar se houve informações suspeitas. Isso. Então, assim, é muita responsabilidade. Você informações e outras ações. Isso. O contador, ele é 50% responsável sobre as informações. Então, se eu fecho um balanço, eu fecho um imposto, depois eu falo, eu não sabia, não é aceito diante de uma fiscalização. Então, eu sou corresponsável pelas informações da empresa. E eu não vou me responsabilizar, gente. Eu não sou o cara da Itália que tem uma equipe de Fórmula 1 para fazer isso. E mesmo que eu fosse, eu acho que eu não aceitaria. Eu já ouvi muito isso. Vai demorar muito para você ficar milionária porque você é muito certa. Não tem problema. Que demore. Não tenho pressa. Eu quero ser milionária, solta, viajando, curtindo a minha vida. E dormindo. Eu adoro dormir. Então, nada que tire meu sono. Eu adero, entendeu? Então, sim, aparece esse tipo de cliente e eu sento e eu converso, eu explico as vantagens que se tem de ser correto. Que é difícil, eu já ouvi muito. Eu sempre fiz assim. Uma das frases que mais me assusta é essa. Eu sempre fiz assim, falo, deu certo? Você está milionário? Está chovendo dinheiro na sua horta? Não, então não deu certo, vamos mudar?
Essa é a forma, mais uma vez a comunicação, é conversar. É conversar. Bom, agora nós vamos finalizar o nosso bate-papo, infelizmente, né? Mas o tempo urge. E eu quero que você deixe uma mensagem, seus contatos. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. Quem me acompanha aí sabe que eu estou mais acostumada a fazer entrevista do que ser entrevistada. Para mim foi novidade. Então, muito obrigada a você que nos acompanhou. Espero que o bate-papo tenha sido interessante para eles também. Gente, eu sou a Soraya Mendonça, da Caleb Assessoria Empresarial. Nós estamos em todas as redes sociais, porque nós gravamos conteúdo, vídeos, exatamente direcionando os empresários em como gerir melhor a sua empresa e seus relacionamentos. Entra no meu site, que é o www.calebempresarial.com.br. Caleb é com C-A-L-E-B mudo. Lá você encontra todas as redes, vai ser direcionadas. De terça-feira, eu apresento o programa Hora Empreendedora, que vai ao ar pela rádio Black Sampa, às 19 horas. Então, também é sobre empreendedorismo. A gente pode falar muito sobre isso. Por isso que eu estou mais acostumada a entrevistar, a fazer as perguntas. E, assim, venha conhecer a Caleb. Entenda que, além da parte técnica, além da parte de simplificar realmente a burocracia, a gente tem um compromisso com a comunicação, com a entrega do suporte de 110% com a sua empresa, para que você entenda o que está acontecendo, sem que você execute a contabilidade, mas entenda o que está acontecendo com a sua empresa. Esse é o compromisso da Caleb, realmente ter essa proximidade com o cliente. E venha nos conhecer, vai ser um prazer. Obrigada, viu, Soraya? Eu fiquei apaixonada pela contadora e em breve eu serei sua cliente. Ai, que maravilha!